Qual que é a diferença do front-running legal para o ilegal? Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram, tá? E algumas respostas eu mando por lá, outras merecem destaque. Eu crio um vídeo aqui no canal, tá? Essa merece destaque. E eu pensei muito, viu, se eu ia falar esse vídeo aqui abertamente, as coisas que eu vou dizer sobre front-running legal aqui, porque não é um negócio muito, vamos dizer, bacana de se deixar público na internet, tá? Mas como eu não vou citar nome nenhum, tá? Eu acho que é uma informação que muitos de vocês talvez nem saibam que isso tem acesso, né? Que isso existe, tá? Não tenho acesso a isso. Eu acho que é importante deixar isso claro, tá? Mas não é só uma questão informativa, acho que você vai aprender bastante também e pode até usar isso em termos operacionais, alguns deles aqui, especialmente o front-running legal. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading e é um dos quadros aqui, teve diversas séries aqui, esse aqui é o Dúvida do Trader, tá? Vamos lá. Vou começar aqui, né? O que é front-running? Tá? É uma palavra que eu uso bastante, até criei, né, ferramentas na Nelógica de engenharia reversa para identificar algoritmos para dar front-running, quando eu dava curso também, quando eu falo na outra encarnação, quando eu era sócio de uma outra empresa de educação, muita gente sabe, né? Eu dava aula falando, olha, front-running em algoritmo executor, front-running de scalping, por aí vai. Pô, muita gente fala, cara, mas front-running é ilegal, isso é um crime, né? De fato, você tem o ilegal e tem o legal, e eu fiz o vídeo aqui para poder distinguir entre os dois, tem uma parte informativa e outra parte um pouco mais que você vai poder usar no dia a dia, tá? Front-running é o ato de você sair na frente, de você correr, a tradução literal, correr na frente. O que é sair na frente de alguém? Você vai comprar, tá? Porque você sabe que alguém vai comprar atrás, você vai comprar na frente dessa pessoa. Tá? Ou você vai vender na frente de uma pessoa que você sabe que vai vender. Ah, André, mas, putz, eu sei que, por exemplo, uma outra pessoa, eu sei que um amigo meu vai comprar, tá? Varejo operando 5 lotes do Mini. Por que eu vou comprar na frente dele? Os 5 lotes dele não vão mudar, não vão fazer o mercado deslocar preço. De fato, né? O front-running é em alguém grande, tá? Porque esse cara desloca preço. É em alguém que consome para poder entrar no mercado, esse cara consome pelo menos alguns níveis de preço. Ele consome toda a liquidez na compra ou na venda de pelo menos um nível de preço, para você conseguir ganhar dinheiro, né? Para você conseguir entrar e conseguir sair nesse lote do cara ganhando dinheiro. Tá? Front-running é o ato de você sair na frente. Vamos lá. Eu vou citar primeiro aqui dentro das possibilidades do front-running ilegal. E de novo, eu pensei ilegal, né? o que não é legalizado e que é crime. Tá? Pensei muito antes de falar isso, mas vamos lá. Tá? Eu tive acesso a isso um dia, acho que você tem direito de saber também. Tá? Vamos lá. O primeiro deles é o broker, ou seja, um corretor, né, dando front-running num cliente. Não no varejo, necessariamente, porque se a ordem for grande, tudo bem, mas geralmente isso acontecia muito quando você tinha muito cliente, muito institucional, ligado através de broker, especialmente no pregão, isso é o que mais aconteceu. Tá? Mas aí acabou o pregão, esquece isso, tá? Mas teve muito institucional na fase pós-pregão ligado com corretores, com brokers, e eu não estou aqui denegrindo a classe de broker, tem broker bom e tem broker ruim que dava front-running e ok, tá? Uma tesouraria ligada com um corretor, tá? Dentro de uma corretora e passando ordem verbal. Esse cara da tesouraria compra 1000 lotes a tanto. E pior ainda, quando o cara passava uma ordem, ele avisava o que ele ia fazer na totalidade. Olha, eu tenho 5.000 lotes de DI para comprar desse janeiro do Faca 25 aí. Cara, faz o teu melhor. Putz, só tem 500, 600 em cada nível de preço, entendeu? O cara vai deslocar ali 3, 4, 5 pontos para poder comprar aquele lote. Isso meio que não se faz mais, tá? O cliente final ele não larga mais a totalidade da ordem na mão do broker e cada vez mais eles estão trazendo a execução para dentro da casa, né? Os fundos e as tesourarias estão executando cada vez mais através de algoritmos dentro, né? A execução está ficando dentro da casa, não passando a ordem mais para broker, tá? Mas é isso aí. O broker pegava uma ordem de cliente, esse cara ou sabia a ordem total, que era 5.000, ou nem sabia, mas fala, cara, sempre que esse cara entra, que esse cara sempre tem um lotão, deixa eu comprar aqui na frente. Cara, esse broker ia lá, na hora que ele ouvia que esse cliente ligava, tipo, como é que tá o mercado? 1 com 2, toma, né? Na hora que ele fala toma, ele tomava, o broker tomava primeiro para ele, ou para, sei lá, ou avisava alguém do lado, na mesa, que seja, mas o cara tomava primeiro, então 1 com 2, tomava a 2, tá? E o que sobrava 2 na venda, ele ia tomando para o cliente, aí ia até completar a ordem, aí 2 pagão, tomava 3, tomava 4, tomava 5, por aí vai, e o cara conseguia sair no lucro
Assim, risco zero. Por que risco zero? Se esse cliente, né, se minimamente aparecesse alguém no mercado vendendo, tá, esse cara dava o direto contra o cliente. Tá, na saída, esse cara estava comprado, o broker estava, digamos que o broker fazia isso na física, não estou dizendo que é assim, mas o broker saía comprado na física, e esse cliente dele tinha mais um lotão para comprar. Se ele comprou a 2, se o preço ameaçasse cair, ele passava um direto a 2, significa que o cliente dele era o comprador do direto e ele era o vendedor do direto. Cara, ó, André, mas a corretora não proíbe o broker de operar? Sim, mas cara, tem vários artifícios, você opera na conta de terceiro, bom, por aí vai. Esse é um front-running claramente ilegal. Tá? Esse é o primeiro tipo. Tá? Do operador. Esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, cada vez mais a execução de ordens de grandes players foram sendo trazidas para dentro da casa, para dentro da tesouraria e para dentro da asset, para dentro dos fundos. Tá? Esse é um dos motivos. Segundo tipo de front-running. O trader, aí eu estou falando do cara da tesouraria mesmo, ou do fundo de investimentos, né, contra o CNPJ pelo qual ele opera. Contra a tesouraria, óbvio que se ele for pego ele vai ser demitido, ou o trader ali operando para o fundo que se o fundo for grande, esses caras em comitê decidem que vão comprar um lotão de DI ou de dólar ou não sei o quê, pô, o cara vai lá, sai na frente, compra o lotinho dele, obviamente que não vai fazer isso no nome da conta dele, compra o lotinho dele e depois ele vai vir com a ordem do fundo, aquele caminhão, né, de ordem do fundo e, putz, vai, né, fazer preço. Nessa que ele faz preço, ele sai, tá? Assim, risco zero. Isso é um front running. O ato do cara sair na frente, sabendo que ele mesmo vai comprar ou vender, né, no mercado por uma decisão do comitê que a empresa dele tomou, pô, é um ato completamente ilegal. Ele está saindo na frente, claramente isso é um crime. Mas acontece? Acontece. Tá? Acontece menos do que antes? Sim. Por conta de a Bolsa cada vez mais encurtou os horários em que você é obrigado a falar quem é o comitente. Então, antigamente você podia passar um direto de manhã, cara, e não especificar quem comprou, quem vendeu, e um direto no fim do dia. Putz, isso aí não é nem front running, cara, é roubo puro. Porque aí, pô, passa um direto de manhã e um direto à tarde, caiu. Pô, se o preço caiu naquele dia, a ponta vendedora é a pessoa física, a ponta compradora é o fundo, e no final do dia zera. Mas isso não existe mais, tá? Mas assim, o fato é que ainda pode existir pessoas mal intencionadas em algumas raras instituições, isso é raro no mercado hoje, mas existe, do cara, pô, fazer na frente. Tá? E aí a ordem da instituição para a qual ele opera vem atrás e dá a saída para ele no lucro. Terceiro, o dealer contra o cliente. O que é o dealer aqui? Na verdade, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, perceberam isso. Eram dealers ou empresas de HFT, que geralmente tinham clientes também. E aí, esse cara recebia a ordem do cliente, geralmente do varejo, tá? Represava essa ordem, então, recebia um caminhão de ordens de compra muito rápido ali a mercado, atrasava essa ordem em milissegundos e essa empresa de HFT ou o dealer ia lá e comprava na frente. O mercado estava 1 com 2, tomava 2. Essas ordens da pessoa física que veio milissegundos antes era represada, tá? O HFT limpava a venda 2, esse cara não ia conseguir mais comprar 2, mas o cara enviou uma ordem a mercado, ele vai pagar 3. Só que 3 já é a saída do cara que pagou a 2. O cara que pagou a 2 ganhou um tique, unidade mínima de negociação, e o varejo entrou um tique pior do que ele entraria se não houvesse o represamento da ordem. Eu nunca queria falar isso publicamente aqui. Isso choveu de acontecer nos Estados Unidos 10 anos atrás. E isso pode estar acontecendo agora no RLP. Pode, não é que está, não estou afirmando. Pode estar acontecendo em alguns raros casos no RLP. Não está mais aqui quem falou. Ok. Tá. Quarto tipo de front-running. É um pouco diferente do front-running, mas ele também dá na classe. Que é meio novo, é meio moderno isso. É o influenciador dando front-running na audiência. Na verdade, ele está criando um movimento. Tá? É um pouco diferente. Se você for categorizar como crime isso, não é só como front-running. Ele categorizaria em outra classe de crime para a CVM ou para a BSM, mas é uma forma de front-running. Você vai lá, compra na frente, você tem uma audiência gigantesca, você dá um call de compra no Twitter, no YouTube, que seja, não sei o quê, e essa massa vem comprando atrás, especialmente coisas não líquidas, em que essa massa vai deslocar preço. Tá? Isso acontece, muito, e aconteceu no Brasil nos últimos anos, da pandemia em diante,
né, aconteceu muito. Não é à toa que abriu os olhos do regulador para poder, né, dar uma regulada no mercado de influenciador por conta disso. Alguns grandes influenciadores têm esse poder. São todos? Né? E são todos que são mal intencionados? Não, mas pô, aconteceu isso em empresa de research, em empresa que toca a mesma carteira. Eu questionei isso publicamente no meu Instagram, tipo, de maneira inconformada, dizendo, cara, pô, você tem aí uma research ou até casas de análise dentro de bancos, pô, que você tem uma carteira sugerida para cliente e essa mesma carteira é replicada para poder gerir um fundo passivo que replica aquela carteira. Quem sai na frente? Quem recebe primeiro? O cliente, que assinou o research ou que segue aquele relatório do banco, ou o gestor daquele fundo passivo que segue aquela carteira? Quem que vai enviar a ordem para o mercado antes? Porque se não for exatamente no mesmo milissegundo, acontece um front-running, ali alguém sai na frente. Ah, André, mas esse cara não tá ali para ganhar 1 centavo a virada do preço. Cara, mas de virada em virada de preço, eu te mostro um dia aqui no canal um fundo, né, de uma das grandes corretoras que faz market making, RLP e uma série de outras arbitragens, cara, que ganha bi, né, ao longo acumulado do tempo. Não é milhões, é bi, com B, de bilhões, fazendo isso. Picadinho, pequenininho, pequenininho. Só que o dia inteiro em vários ativos. Tá? Então, assim, de grão em grão, né, o cara vai enchendo o papo. E você tem, né, um outro nível de front-running, talvez seja o quinto aqui, que é o mais antigo, é o que mais tem, é o que sempre vai existir, tem no mundo inteiro, tá? Que é de pessoas, como um todo, pessoas com informação privilegiada. Aí pode ser em qualquer ativo, em qualquer time frame, cara. É o seguinte, pô, você tem um político que sabe que vai ter uma intervenção no câmbio. Puta, esse cara vai lá e compra na frente. Ele não tá dando front-running em cliente, né, que nem o broker, ou que nem, né? Mas ele sabe, ele fala, olha, vai ter um evento, eu sei que horas vai acontecer aquele evento, eu vou comprar agora, o evento vai... ele pode fazer isso no nome dele, no nome de terceiro, não muda o ato do front-running, ele compra e depois ele vai mandar uma notícia ou alguém que, putz, vai fazer o mercado reprecificar comprando também ou vendendo, não importa. Pode ser um político, pode ser um empresário, numa véspera de publicação de balanço, ou não precisa nem ser balanço, pode ser um fato relevante, aquela empresa assinou um contrato ou perdeu um contrato, perdeu uma concessão, ganhou uma concessão, mas alguém sabe antes de um evento que o mercado inteiro não sabe e o mercado não espera aquele evento. E mais ainda, o mercado não está com aquele evento no preço. Isso acontece demais em investimentos de opção no Brasil, demais em opções de empresa. Isso acontece com uma frequência enorme. Aconteceu muito nos anos... Isso aqui não é muito legal falar aqui, mas aconteceu muito... Quem entende um pouco mais vai entender o que eu estou querendo dizer por trás. Tá? 2009 a 2012, mais ou menos, no câmbio. Acontecia muito, tá? Muito. Aí no nível mais macro. Tá, mas isso sempre vai acontecer, isso não tem como. É crime esse tipo de front-running, mas, cara, não tem como impedir, de isso acontecer. Você tem alguém com informação privilegiada, o cara olha aquela mina de ouro ali na frente, ele vai fazer de alguma forma em algum momento. Tá, André, tudo bacana, vários minutos de vídeo, mas e o front-running legal, né? Eu vejo 2 tipos, que é o que eu ensinei. Um tá difícil de fazer, que é aquele front-running meio que de scalping, que é quando entra... Assim, qual que é a diferença, basicamente, do negócio? Você não está usando informação privilegiada, você está usando um dado público. Ah, André, mas você está olhando para o book e não sei o quê. Cara, mas você está olhando um dado público. Todo mundo tem aquela informação ao mesmo tempo. Você não está usando uma informação que ninguém tem. Tá? Quando o front-running é legal, tá? É que, pô, você está ali olhando para a tela e você percebe que, putz, o cara comprou 500 lotes numa boleta. E você vai lá e aposta. Fala, cara, esse cara tem mais lote. Esse cara não tem 500, ele tem mais. Não estou dizendo que é assim sempre. E que o lote é 500 e que tem que seguir, por aí vai. Não é desse jeito. Mas, pô, e você vai lá, o cara já tomou 500, ou seja, você não comprou antes dele. Ele gastou 500 lotes, já deslocou preço, provavelmente. Tá? Aí você vai lá e compra. E aí você espera que esse cara continue comprando e deslocando o preço depois disso para te dar a saída. Cara, você está tomando risco. E primeiro, você está comprando depois dele dar a cara. E dar a cara, ele já deslocou um pouco o preço no mercado. Tá, André, mas eu quero confirmar. Aí, cara, aí não é, o vídeo aqui não é sobre como é que faz esse operacional. Esse é um operacional bem difícil. Tá? Porque pressupõe que a ordem do cara é manual, da ordem desse grande player é manual. E você está cada vez menos com execução manual no mercado. Tá? Execução de grandes participantes
de forma manual, cada vez mais automatizada. Tem vídeo meu que eu sempre deixo na descrição, os vídeos relacionados, vou deixar um vídeo relacionado aqui embaixo falando sobre isso, sobre as mudanças de microestrutura, especialmente no câmbio ao longo dos últimos anos, né? Esse vídeo aqui que eu vou deixar aqui embaixo. Mas é raro. Por quê? Porque você não tem mais, cara, o trader ali com um lotão com 2, 3, 4, 5 ordens piorada. Tem, claro que tem, todo dia, mas é raro perto do que era 10 anos atrás. Hoje é muito mais fácil você ver esse tipo de execução de player grande através de um algoritmo, que é o que eu sempre falo aqui, low frequency, que é um old to up, ou um view up, ou um POV, ou implementei shortfall, ou market on close, ou variações disso, em que você tem uma ordem grande, o cara quebra essa ordem em várias ordens pequenas, e cada algoritmo é um critério diferente de quebrar essa ordem. Tá? Umas é por tempo, que é o to-up, ele quebra uma ordem em tempo exato, óbvio que ele usa uma certa aleatoriedade para enganar o mercado, às vezes ele desliga aquilo lá, às vezes ele acelera aquele algoritmo, uma série de calibragens. Tá? Mas é o seguinte, a ideia desse algoritmo é que, putz, quando você começa a perceber que esse cara ligou, por quê? Porque você percebe ele que tem uma taxa de participação, se ele é agressivo ou não, quem que é o tipo de player, que hora que liga, né, em que tipo de contexto, se o mercado está barato ou caro em relação ao preço justo naquele dia, é uma série de fatores que te ajudam. Esse cara mostrou que ele está começando a comprar, você vai lá e compra, no comecinho da ordem dele, você fala, pô, esse cara tem mais um lotão para comprar, porque esse cara provavelmente está com to-up, se ele está com to-up, isso aqui é só, puta, 1/30 avos do que ele tem para comprar, então ele vai continuar comprando. Eu estou dando front running, puta, mas eu vi na tela isso. Eu não liguei para a corretora e pedi uma informação privilegiada perguntando quem é o cliente que está executando. Nenhum broker me ligou. Eu já trabalhei dentro de corretora, isso poderia acontecer dentro de corretora, que atende institucional. A mesa do cara que estava atendendo o maior tesoureiro estava a 6, 7, 8 metros da gente, né? No limite, podia almoçar junto. Tá? Esse tipo de front-running ilegal, que falou, é o cara, tipo... O cara está dizendo, ele está mostrando um negócio que só eu sei. Né? Outras pessoas não saberiam isso, porque ele está me dando a letra. No mercado, lendo Times and Trades e as ferramentas que eu ajudei a desenvolver na Nelogic, análise do player dentro do plugin, né? e outras e variações daquilo, cara, todo mundo tem aquele dado. O dado cru vem do Times and Trades. Você manipula aquele dado, que é um dado público, o mercado tem, ao mesmo tempo, é uma manipulação daquele dado. E aonde está a arte disso? A arte é você entender o modus operandi, assim, esse é o grande negócio, só que isso não é crime, é entender o modus operandi do player grande, que, cara, aquele cara geralmente executa por to-up, view-up, não importa, por um algoritmo low frequency. Cara, esse algoritmo low frequency, cara, costuma gerar deslocamento de preço de tanto. Se você pegar na origem, cara, você vai pegar aquele deslocamento de preço. Você está dando front running? Tá. Você está dando front running nas ordens que ainda não vieram, né? O cara mostrou que está comprando, você, putz, cara, parece que ligou um algoritmo, eu vou comprar ou vender, e eu estou dando front running nas ordens remanescentes dele. Mas não é ilegal porque eu estou usando dado público. Assim, esse aqui é o ponto. Eu não estou usando informação privilegiada para fazer esse tipo de front running. Tá, André, mas não é todo mundo que sabe ver isso. Ok, aí é falta de know-how, não é falta de contato. O front running ilegal é uma questão de contato. Só você, poucas pessoas vão ter acesso àquilo. Ou o teu posto favorece aquilo. Se é um broker que está atendendo, ou está numa mesa de clientes, a Vale te liga, dentro de um banco grande, a Vale te liga para fazer um hedge monstruoso de câmbio. Puta, assim, dificilmente a mesa não vai dar front running no cara, entendeu? Assim, difícil. Olha, é difícil. Tá? O posto do cara favorece porque chegou uma ordem que ele vai ter que dar contraparte, ele vai ser o dealer, ele vai ser a contraparte daquela ordem grande, alguma coisa ele vai tomar no mercado, algum spreadzinho ali ele vai tirar de vantagem no mercado, entendeu? Mesmo que seja para poder passar essa operação a uma taxa melhor para aquele cliente. Mas ele vai ganhar, talvez ele não ganhe na física, mas talvez ele faça um front running para a mesa dele. Né? Entendeu? Mas também não deixa de ser ilegal, mas é absolutamente impossível de ser provado isso, tá? Nessa forma que eu disse aqui. Então, basicamente, a diferença é o acesso à informação. O ilegal é quando poucas pessoas têm acesso. O legal, tá, é, em teoria, quando a informação é pública. Tem outras variações legais desse tema? Tem. Tá? Tem.
mesmo que eu dizendo que o acesso é público, você não pode manipular o mercado. Mas como eu estou pressupondo que aqui a maioria é do varejo, não vai entrar com lote grande e não vai manipular preço, tá? O front-running legal com dado público é de fato legal. Se você começar a ter lote suficiente para manipular o preço, né, aí você já começa a entrar numa seara de ilegalidade, né, dentro do que os órgãos reguladores dizem. Tá? Se você não entendeu nada do que eu disse aqui, tá? Tem um curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogic já faz um tempinho, chamado Microestrutura, Introdução à Microestrutura e a Macrofinanças, que eu dou ali a primeira pincelada, a primeira base de como é que eu penso o mercado, de como é que eu penso precificação, tá? Quais são as oportunidades no nível básico de como é que eu enxergo no mercado, microestrutura, player e por aí vai. É uma parte bem introdutória, mas acho que vale muito, muito a pena. Você, né, quem fez, bastante gente fez, agradece muito depois dizendo que putz, clareou bastante as ideias, pelo menos a forma de pensar é uma forma um pouco diferente do que tem visto na internet. Tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo aqui embaixo e comenta. Cara, a única coisa que eu peço de verdade para você é para você comentar o que você achou, tá? Desse vídeo aqui, tá? Se você já sabia sobre as possibilidades de front-running, se não sabia, se você usa essa operação para você, obviamente o legal, né? O front-running legal. Cara, o que você sabe sobre isso? Se você tem alguma dúvida sobre como é que identifica algoritmos e por aí vai. Cara, deixa aqui embaixo que eu vou ter um maior prazer em responder. E se não está inscrito no canal, cria vergonha nessa cara e se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana.